Olha, o que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio agora não é pouca coisa, não. É, de verdade, um momento histórico gigantesco que envolve o Irã, Israel e os Estados Unidos num conflito que pode sim redesenhar toda a região por décadas. E olha, para deixar tudo bem claro desde o comecinho, é fundamental entender uma coisa. O que está rolando não é um ataquezinho pontual, um bombardeio de 2 dias que depois para. Não. Este é o começo de um conflito muito, mas muito maior. Na verdade, o que está em jogo aqui é a própria existência do regime iraniano. É isso mesmo. Esse conflito todo, pela escala e pelos objetivos, aponta para um alvo final, a queda do governo que está no poder desde 1979. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender a dimensão real dessa operação, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos objetivos que os Estados Unidos declararam. Então, a pergunta é: qual é exatamente o propósito por trás dessa ofensiva? O que os Estados Unidos e seus aliados esperam alcançar com tudo isso? A estratégia toda se apoia em 3 pilares bem claros. O primeiro, impedir que o Irã consiga desenvolver uma bomba atômica. Isso é um objetivo antigo, né? Segundo, destruir todo o arsenal deles de mísseis balísticos. E o terceiro, que é o mais ambicioso de todos, é basicamente desestabilizar o regime a ponto dele cair. Certo. Agora, vamos virar o jogo e analisar a reação do Irã. E é exatamente aqui que a coisa fica perigosa e muito diferente de qualquer confronto que a gente já viu antes. Sabe, no passado, quando acontecia alguma coisa, a retaliação do Irã era quase sempre simbólica. Uma coisa meio que para inglês ver, sabe? Mandava um míssil avisado para uma base vazia só para não ficar feio. Mas agora, a história é completamente outra. O Irã está atacando vários países ao mesmo tempo, mostrando que está disposto a ir com tudo para cima. E essa escalada é, uau, surpreendentemente ampla. Não estamos falando só de Israel, não. O Irã lançou ataques contra o Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Quer dizer, ao atingir tantos vizinhos de uma vez, o recado do Irã é claríssimo. Eles estão dispostos a arriscar uma guerra regional completa. E tudo isso nos leva, claro, à maior de todas as ameaças para a economia mundial, o Estreito de Hormuz. Essa passagem estreita de água é, sem exagero, o ponto mais crítico do mundo para o fornecimento de energia. E para ter uma ideia do tamanho da importância disso, pensa só, 1/5. 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por esse gargalo. Qualquer ataquezinho a navios ali pode simplesmente paralisar o fluxo e fazer os preços do petróleo no mundo todo explodirem. E enquanto toda essa confusão acontece do lado de fora, parece que um pilar central do regime iraniano simplesmente desabou por dentro. Para entender o tamanho do terremoto que isso significa, é só olhar um pouco para trás. A Revolução Islâmica começou lá em 1979. De lá para cá, o Irã teve só 2 líderes supremos. A queda do segundo líder, em quase meio século, isso é um abalo sísmico nas fundações do regime. E a notícia veio de uma forma super dramática. O primeiro-ministro de Israel veio a público e declarou: temos sinais de que Khamenei não existe mais. Claro, não é uma confirmação oficial, mas uma declaração nesse nível, vindo de quem veio, sugere que o líder do regime foi mesmo eliminado. Agora, o ponto mais interessante aqui é entender a dinâmica de poder lá no Irã. O Ayatollah Khamenei, ele tinha um poder simbólico e religioso imenso, mas o poder de verdade, o controle do exército, da economia, do programa nuclear, isso está nas mãos da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, a queda do Ayatollah abala o pilar simbólico, a imagem do regime, mas o poder real, a Guarda Revolucionária, continua de pé. E é isso que deixa a situação tão, mas tão imprevisível. Ok, com o regime nessa crise toda, vamos dar um passo para trás e tentar enxergar o que tudo isso significa para um Oriente Médio que pode estar se redesenhando completamente. E aí fica a grande pergunta no ar, né? Será que esse conflito regional pode sair de controle e virar uma coisa global? Será que outras grandes potências vão entrar nessa briga? Olha, a análise da maioria dos especialistas, por enquanto, sugere que não. A Rússia, por exemplo, está completamente focada na guerra da Ucrânia, não tem nem recursos, nem interesse em se meter nisso. A China, da mesma forma, está de olho em Taiwan. O Oriente Médio agora não é a prioridade estratégica deles. Então, o maior risco talvez não seja uma guerra mundial, e sim o colapso interno do próprio Irã. Pensa bem, a queda de um governo central forte pode criar um vácuo de poder gigantesco. Isso poderia levar a movimentos separatistas entre grupos étnicos como os azeris e os curdos, que poderiam tentar literalmente rachar o país. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, a que fica ecoando: o que vem depois do regime?
Será que vai ser um vácuo de poder perigoso que vai levar a mais caos e instabilidade? Ou será que pode ser um novo começo para o Irã e para toda a região? Uma coisa é certa: o futuro do Oriente Médio está sendo escrito agora, bem na nossa frente.